Na última rodada não conseguimos uma grande pontuação, tá? Ficamos abaixo da média, 43,88. Na temporada passada inteira a gente ficou abaixo da média 2 ou 3 rodadas, enfim. Começamos com o pé esquerdo, né? Infelizmente alguns jogadores entraram para negativar, como foi o exemplo do Flaco Lopes, cara, que tava no banco, entrou no final para quê? O Arrascaeta também, que não fez muita coisa nesse jogo, enfim, a gente bancou ele, né? Porque era uma grande quantidade de cartoletas investida em nada. O Flamengo acabou tomando gol, então Ayrton Lucas, Fabrício Bruno não foram tão legais. Enfim, a gente acabou não indo tão bem nessa primeira rodada. Vamos vender todo o time e começar para essa segunda rodada. Lembrando que na segunda rodada tem uma diferença na escalação que você tem que saber, que eu vou explicar logo após a nossa vinheta, tá bom? Roda a vinheta e vamos para a escalação. Tamo junto! Fala galera, Marcos Vinícius, aproveita e mete o like aí, inscreva-se no canal e me segue nas minhas redes sociais. Na segunda rodada tem uma diferença, beleza? Que não tem ainda aqui, porém você vai saber em breve, beleza? Quando aparecer aqui o mínimo para valorizar. Para quem negativou, esses que negativaram muito, tá? Eles vão ter que fazer uma grande pontuação nessa rodada para poder a média dele ser boa para ele começar a valorizar. Ou seja, jogadores como Hulk, Arrascaeta, Paulinho, Rafael Veiga, por exemplo, esses caras aqui, você não pode escalar. Léo Pereira, mesmo que eles façam uma grande pontuação, você vai perder cartoleta, tá? É muito provável que você perca cartoleta escalando esses caras. Então, por esse motivo, eu não aconselho você trabalhar com esses caras e você deve fazer o seguinte, que é o que eu vou fazer nesse nosso time. Lembrando, se tiver mudança no meu time, eu mando lá no nosso grupo do Telegram, faltando ali 15 minutos para a rodada fechar, eu mando a mudança que eu fiz na nossa equipe, mas é muito provável que esse time continue, até porque os jogos, né, são agora no meio de semana, beleza? Por exemplo, o Canóbio, se você acredita que ele consiga fazer um gol ou dar uma assistência nesse jogo, fora de casa contra o Grêmio, é uma excelente opção. Por quê? Porque ele fez 5 cartoletas. É provável que ele fazendo aqui, até às vezes negativando, ele consiga mesmo assim uma boa pontuação para valorização de cartoleta. Então, para quem está precisando de cartoleta, esse Canóbio aqui é bom ficar de olho, que possa ser até que eu coloque ele no nosso time. Mas, por exemplo, seguindo essa linha, eu estou colocando aqui o Eduardo Sacha no nosso time. Por quê? Pega o Vasco em casa, então é muito provável que o Eduardo Sacha consiga, quem sabe, fazer um gol no Vasco. É o cara, se tiver um gol do Bragantino, é provável que seja dele, então por isso estou colocando aqui o Eduardo Sacha. Até porque ele valorizou 3,51, então vai dar muito certo aqui. Qualquer, sei lá, às vezes aqui 2 pontos, ele já começa a valorizar. Então ele chutou ao gol, tem finalizações, foram 3 finalizações no último jogo, então estou escalando por enquanto aqui o Eduardo Sacha no nosso time. Beleza? Seguindo a linha de pensamento, com certeza, na última rodada, fiz análise, fiz a minha aposta, ele para fazer um gol foi o Pedro, e ele acabou fazendo, né? A odd estava errada, era para estar 1,44, 1,60, 1,50, por ali, tava 2,12 para o Pedro fazer um gol no último jogo, então acabei pegando, teve esse win pra gente, aí ele acabou fazendo o gol, graças a Deus, e ele não negativou, ele valorizou 0,58, então é o meu segundo atacante, é o Pedro, que eu tô colocando aqui no nosso time, que joga contra o São Paulo. Nessa temporada ele não fez gol contra os grandes do Rio, nem fez gol no Fluminense, nem no Vasco, nem no Botafogo. Vamos ver como é que ele vai se comportar para cima do São Paulo. Lembrando que não tem mais Gabigol para poder tirar ele no final do segundo tempo ali, por exemplo. Então ele é o batedor de pênalti oficial, é o cara do Flamengo, então é muito provável que ele também faça gol nessa rodada. Eu não peguei o gol dele porque tá 1,95 a odd, e é clássico, né? Um jogo muito difícil. Se tivesse 2,20 por ali, eu pegaria esse gol do Pedro. Por isso que eu não peguei o gol do Pedro nessa rodada, tá bom? E o terceiro atacante, galera, eu fico em dúvida. Posso até colocar o Canóbio, depende muito da minha quantidade de cartoleta. Eu não tenho quantidade de cartoleta aí, perdi. Então eu vou ter que escalar um cara, teoricamente, mais barato. Então eu peguei um que foi votado como os mais baratos, é o Everton Cebolinha, que negativou apenas 0,04. 3 finalizações, teve chance de fazer gol. Então, quem sabe, nesse jogo grande
contra o São Paulo ele consiga deixar o seu gol. Então o menor valor que eu estou investindo aqui no ataque é pro Everton Cebolinha. Queria eu ter mais cartoleta, para quem sabe eu investiria no Canóbio, mas aí se eu colocar o Canóbio, eu vou ter que fazer uma manobra muito grande aqui, então por isso que eu tô trabalhando com esses 3 atacantes aí. Dentro do mais escalado, você tem uma ideia, estão o Hulk e o Paulinho. Por quê? Porque o Atlético Mineiro tem um confronto favorável, porém os dois negativaram, cara. E para começar a valorizar, eles vão ter que fazer uma pontuação muito alta. Então muito cuidado ao escalar Hulk e Paulinho, Verratti, por exemplo, enfim, esses caras aqui não dá para você escalar porque eles negativaram na primeira rodada, beleza? Seguindo a linha, vamos lá então para escalar os jogadores de meio campo. Então, na mesma linha de pensamento, a Arrascaeta não dá para escalar a Arrascaeta porque ele vai ter que fazer uma grande mitada aqui para começar a valorizar. A mesma coisa Rafael Veiga, queria eu escalar um desses dois, bancar, mas não dá. Então eu vou fazer o contrário, pegar o cara que mais valorizou no meio campo, que foi o De La Cruz, que fez um golaço de falta, 3 desarmes, enfim, chegou no Flamengo, tá chegando devagarinho, ganhando seu espaço. Então eu tô pegando aqui De La Cruz para o nosso meio campo. Seguindo a mesma linha de pensamento, tô pegando um cara que pode ser que nesse jogo desarme mais. Foram 2 desarmes nessa partida, na primeira, uma assistência, então eu tô pegando aqui o Fernandinho do Atlético Paranaense. Nesse jogo eu vejo como um jogo bem difícil para o Grêmio. O Grêmio vive um momento ruim e o Atlético Paranaense vem voando nessa temporada. Então pode ser que até o Atlético Paranaense ganhe esse jogo. A minha possível zebra, por exemplo, no Brasileirão, nessa quarta-feira, é esse jogo aqui. Então tô pegando aqui, eu peguei X2, fora com empate aqui, então tô pegando o Fernandinho nesse meio campo, beleza? E o terceiro meia, vou colocar um cara que também não negativou, ele valorizou na última rodada, estava no nosso banco, acabou não entrando, com 2 desarmes e uma falta cometida, o Garro do Corinthians. Então é provável que, quem sabe, uma bola parada, enfim, uma assistência. Então tô colocando ele aqui, os 3 caras que valorizaram nessa última rodada, para poder trazer também uma boa quantidade de cartoletas para a gente nessa rodada, beleza? Como o favorito da rodada é o Atlético Mineiro, vou tentar trabalhar também com os jogadores do Atlético Mineiro. Se eu tivesse mais cartoleta, eu colocaria o Guilherme Arana aqui. Porém, pela quantidade de cartoletas que eu não tenho tanto, eu vou pegar o outro lateral que também não negativou, apenas um desarme, 4 faltas cometidas, é o Saravia, tá? Se eu tivesse mais cartoletas, com certeza investiria aqui no Guilherme Arana, mas fica a dica para você que vale a pena você dobrar aqui os laterais do Atlético Mineiro. E vou pegar o mito do Cartola, que mesmo jogando improvisado na lateral direita, conseguiu aí valorizar um pouquinho pra gente, 0,3. Então tô pegando aqui o Ayrton Lucas para fechar meu segundo lateral nesse nosso time, tá bom? Na mesma linha de pensamento, trazendo os jogadores do Atlético Mineiro, eu vou escalar o jogador que tem a menor quantidade de cartoletas, porque eu não tenho tantas cartoletas assim, mas o Maurício Lemos chama muita atenção, foram 2 desarmes no outro jogo, e o Gemerson nada, né, uma falta cometida, um cartão amarelo, enfim, mas eu vou acabar pegando o Gemerson, espero que ele não tome cartão nesse jogo, ele tem uma menor quantidade de cartoleta, então se encaixa com o que eu tô precisando. E o último zagueiro, o segundo zagueiro, eu vou trazer um cara então que teve uma boa quantidade de valorização na última rodada, eu vou colocar então o Félix Torres do Corinthians. O Corinthians pega o Juventude, inclusive eu peguei o DNB Corinthians, então acredito que o Corinthians não perca essa partida, espero que não tome gol, quem sabe 1-0 Timão, e aí se não tomar gol, o Félix Torres, que tá com a pontuação, valorização de 1,79, só de não tomar gol aqui, ele já traz cartoleta pra gente, então tá aí, fechei minha zaga com o Félix Torres, tá bom? Já no gol, na mesma linha de pensamento, vou tentar trazer jogadores que não negativaram ou que negativaram pouco. Claro, se eu tivesse cartoleta, colocaria aqui o Everton do Palmeiras, beleza? Um segundo jogador também que eu vejo como bastante interessante é o João Ricardo do Fortaleza, que na última partida fez 5 defesas, tá? Mas eu vou colocar um goleiro do time que sofreu poucos gols nessa temporada, mesmo sendo clássico, mas aí pode ser que ele seja bem utilizado, tá? Então por isso estou colocando aqui o Rossi do Flamengo para colocar para vir para o meu gol. E o treinador com certeza do favorito da rodada, tá? Não tem como não ser o Gabriel Milito contra o praticamente time que vai brigar para não cair, que é o Criciúma. Não tem como ser o treinador não ser o Gabriel Milito. O meu time ficou com 102,70 cartoletas, como eu falei, de outras opções para vocês, e vou finalizar aqui colocando meu banco
de reservas, tá? No banco de reserva eu vou colocar o João Ricardo do Fortaleza, que vejo como uma excelente opção também. Na lateral, o Hugo do Corinthians, como eu falei, que joga fora. Espero que o Corinthians não tome gol nessa partida, beleza? Aqui também eu vejo como jogo difícil, mas que o Atlético Paranaense pode vencer. E outra, o Kaique Rocha, ele fez 2,53 de valorização, então é muito provável que, mesmo que às vezes tome gol aqui, ele consiga trazer umas cartoletas para a gente nesse jogo. Aqui eu vou colocar um cara que negativou na primeira rodada, porém tem um grande potencial para quem sabe ser o cara nesse jogo, porque pega um Cruzeiro que vai brigar para não cair. Então Fortaleza em casa sempre foi muito forte, o Iago Pikachu é o cara do Fortaleza. Já para atacante, realmente eu fiquei com pouquíssimas opções para colocar. Eu preferi colocar um cara que joga em casa, que é o Henry Mosquera, então coloquei ele aqui no nosso time para fechar. E o capitão, com certeza eu vou bancar ele mais uma vez, um cobrador de pênalti do Flamengo, então o Pedro é o nosso capitão, beleza? Se tiver mudança nesse time, já sabe, eu coloco lá no nosso grupo do Telegram e quero saber de você se você gostou dessa minha escalação. Falando um pouco do Hulk, beleza? Acredito que o Hulk faça um gol nesse jogo contra o Criciúma. Porém, o que é que você tem que saber? Vou colocar a calculadora aqui para lhe ajudar, para lhe ensinar como é que você faz as contas, para ver se tem ou não valor apostar o gol do Hulk. Se você puxar nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, o Hulk fez gol em 2 oportunidades. Fez gol no Cruzeiro 2 vezes. Não fez contra o Corinthians agora, não fez em casa contra o Rosário Central e não fez contra o Caracas jogando fora de casa. Então você divide, né? 2 gols dividido por 5 jogos. Então ele tem 40% de chance, né, de fazer um gol. Então você divide, ó, 1 dividido por 0,4. Então a odd dele fazer um gol nesse jogo deveria ser 2,50. A odd tá 2,05. Então se a odd tá 2,05, ela acaba sendo uma odd sem valor para você apostar no gol do Hulk. E se você puxar, por exemplo, nos últimos 7 jogos, porque tem um jogo contra o Ipiranga, por exemplo, que ele não foi relacionado, mas vamos colocar o jogo também do Atlético Mineiro, que ele jogou Atlético Mineiro contra o América Mineiro 2 vezes. Então ele fez um gol contra o América Mineiro no primeiro jogo de ida, na semifinal do Campeonato Mineiro, e na volta ele não fez gol. Então se você puxar os últimos 7 jogos, né, uma sequência que ele vem, ele fez gol em 3. Então você divide 3 por 7, então a chance aumenta para 0,42, tá? Sendo melhor, a chance maior. 1 dividido por 0,42, então essa odd deveria estar em 2,38. Então observe que a odd deveria estar um pouco mais alta. Como a odd não está onde deveria, essa odd para o Hulk fazer um gol pagando 2,5 não tem valor. Por isso que eu não vou apostar no favorito para fazer gol na rodada, que é o Hulk, mas como a odd está desvalorizada, eu fiquei de fora desse gol de Hulk nessa rodada do Brasileirão, beleza? Gostou do vídeo, galera? Já sabe, né? Comenta aí embaixo, tamo junto, link na descrição do vídeo, vou deixar no comentário fixado também um link da casa que eu utilizo para fazer esses investimentos, que é a Betmost, que você tem 100% até R$500, você dobra o seu dinheiro no link no comentário fixado que eu vou deixar para vocês, tá bom? Um abraço, tamo junto e fui!